Bom dia a todos. Gostaria de agradecer ao Departamento de Patologia Clínica pelo convite e à Associação Médica. É um prazer estar aqui, poder discutir um assunto de tamanha relevância. Eu sou médica patologista clínica do laboratório Hermes Pardini. Vou falar brevemente a respeito dos exames laboratoriais utilizados no diagnóstico de doenças virais e, mais especificamente, o diagnóstico nessas três doenças. Bom, para o diagnóstico de infecções virais, nós utilizamos dois tipos de método, os métodos diretos e os métodos indiretos. Os métodos diretos pesquisam o vírus ou alguma partícula do vírus. A gente tem o isolamento viral, a pesquisa de material genético viral e a pesquisa do antígeno viral, uma proteína viral. Os métodos indiretos, eles pesquisam a reação do nosso organismo a esse vírus, então, a pesquisa de anticorpos contra o vírus. Bom, o isolamento viral, ele é o teste de maior especificidade, ele permite a identificação do sorotipo viral quando existe essa diferenciação, mas a amostra ela precisa estar na fase aguda para ser realizada, e é um método extremamente demorado, dispendioso e que exige um laboratório muito especializado. Então, esse é um método que só está disponível em laboratórios de pesquisa ou laboratórios de referência. O método de detecção de RNA são as nossas metodologias de biologia molecular. Também é um método altamente específico, a vantagem dele em relação ao isolamento é que ele permite a identificação rápida, então é um método que tem resultado em 24 a 48 horas, e também é passível de uma semi-automação, então a gente consegue fazer esse diagnóstico em escala. A desvantagem é a mesma, ele continua sendo um teste que só pode ser usado na fase aguda, e ainda é um teste caro e que exige alguma especialização, mas é um teste disponível no laboratório clínico. Brevemente, em que consiste o teste? A gente identifica uma partícula um trecho do RNA viral, no caso, esses três vírus são RNA, que a gente chama de prime. Essa partícula, esse fragmento, ele pode ser específico ele tem que ser específico do vírus, mas ele também pode ser específico do sorotipo. Daí a importância, porque ele pode identificar o sorotipo viral. E a gente amplifica isso na reação em cadeia da polimerase, marca com um marcador fluorescente e lê no equipamento de RT-PCR, o equipamento de tempo real. E o último teste direto disponível, que para essas doenças só está disponível para a dengue, é a pesquisa do antígeno. Ele consiste na pesquisa de uma proteína viral. A vantagem é que ele é de fácil execução, rápido, bem mais barato que os outros métodos diretos, mas ele também só pode ser feito na fase aguda, tem menor disponibilidade no mercado, então tem muito menos teste comercial disponível com essa característica, e ele é menos sensível que os outros testes diretos. A maior vantagem dele é que a maioria é um método imunocromatográfico, então é um método que pode ser feito à beira do leito, permite o acesso à saúde em regiões de acesso ao laboratório mais difíceis. Bom, os métodos indiretos, como eu disse, são os métodos que pesquisam a reação do nosso organismo à infecção. Na literatura científica, a gente encontra muito a citação desses dois métodos, a inibição da hemoaglutinação e o teste de neutralização por inibição de placa. Só por isso que eu os coloquei aqui. Eles são testes muito utilizados como referência para avaliar o desempenho dos testes comerciais, sorológicos, ou para confirmar um resultado positivo de um teste sorológico. O problema é que eles utilizam cultura celular e vírus vivo, então é uma técnica muito dispendiosa e que exige mão de obra especializada. Isso é inviável na rotina do laboratório, ele só está disponível em laboratório de pesquisa também. O que está disponível para a gente são os imunoensaios para esses três
vírus, o mais comumente empregado é o ELISA. O ELISA consiste em uma placa marcada com antígeno. Essa placa é incubada com o soro humano. Se o soro tiver a imunoglobulina, o anticorpo contra esse antígeno, ele vai se ligar. Depois a gente inocula novamente com um anticorpo anti-imunoglobulina humana marcado e faz a leitura da alteração da cor dessa placa. Bom, então, voltando naquela figura, o que fica claro é que os testes diretos, eles são os melhores testes em especificidade, mas eles só podem ser feitos enquanto existir vírus circulante. Então, eles são, apesar de serem muito específicos, eles nem sempre são oportunos. Os testes sorológicos podem ser realizados em outros períodos. Para a dengue hoje, a gente tem disponível a metodologia molecular, que é o RT-PCR. Ela deve ser feita até o 5º dia de sintoma, do início dos sintomas até o 5º dia. A maior vantagem desse método é que ela permite a diferenciação do sorotipo viral. Ele é um método de altíssima especificidade e sensibilidade e é muito útil, então, na infecção secundária. No indivíduo que teve uma infecção por dengue por um sorotipo e reinfectou, especialmente se essa reinfecção acontecer com menos de 3 meses, que a gente ainda tem o IgM da infecção anterior circulante. Então, a sorologia não tem valor nenhum nesse caso, é necessário fazer um método molecular. Para a dengue, a gente também tem outro teste de método direto disponível, que é a pesquisa do antígeno NS1. Ele detecta uma proteína não estrutural do vírus. Ele pode ser feito também só no início da doença. Ele tem mais sensibilidade que os outros métodos sorológicos. É comum a gente encontrar alguns kits que têm o NS1 associado à sorologia, mas ele tem menor sensibilidade que os outros métodos diretos, especialmente também se o paciente já foi infectado anteriormente por outro sorotipo de dengue, porque ele tem o IgG contra esse sorotipo circulando, e esse IgG forma um imunocomplexo com o antígeno e invalida o teste. Então, esse teste fica negativo. A principal ferramenta que a gente tem é a sorologia ainda. A gente pesquisa IgG e IgM. O IgM ele está positivo a partir do 6º dia da doença e ele fica positivo no sangue até 3 meses, depois ele decai e geralmente desaparece. E o IgG ele está positivo a partir do 9º dia da doença, diminuindo no sangue, mas não desaparecendo. Na infecção secundária, quando o indivíduo pega a doença pela 2ª vez, um sorotipo diferente, o comportamento dessas duas imunoglobulinas é distinto. Então, o IgM ele se eleva pouco na infecção secundária e o IgG ele tem uma elevação importante. Mas isso é difícil de ser detectado na prática, porque os laboratórios utilizam kits diferentes, é difícil da gente conseguir comparar um resultado anterior com o novo. Hoje a gente tem muitos testes aprovados para uso pela Anvisa. No geral, eles são bons testes, são testes que têm uma sensibilidade e especificidade acima de 90%. Eles têm menor especificidade em região endêmica, justamente por ter mais pessoas com IgG positivo. Quais são as limitações principais? São as reações cruzadas com outras doenças. Então, para esses testes que a gente tem disponível, foi avaliada e encontrada reação cruzada com outras flaviviroses, febre amarela e febre do Nilo, com outras doenças infecciosas, como a malária, e com outras situações clínicas, como a presença de fator reumatoide. O interessante aqui é que esses kits que a gente tem disponíveis não foram testados para reação cruzada com Zika. Então, a gente não sabe o comportamento deles em relação a isso. Bom, o chikungunya, ele também, de forma similar, tem disponível o teste molecular, que pode ser feito apenas no período de viremia até o 5º dia, e é um teste de especificidade e sensibilidade altas. Tem disponível também no Brasil, acredito que são 2 testes que são aprovados para uso pela vigilância.
É um teste rápido, não é um teste direto, continua sendo indireto, é um teste sorológico, mas imunocromatográfico, teste rápido. Eles foram avaliados pelo Centro de Controle de Doenças do americano e a avaliação muito ruim. Eles têm sensibilidade variando de 30% a 50%, então eles não são recomendados para uso, os que a gente tem disponível. E a gente tem mais 2 também disponíveis, que são sorologias convencionais, ELISA, que têm uma resposta boa, eles têm sensibilidade e especificidade altas, mas apresentam, como qualquer teste sorológico, reação cruzada com vírus do mesmo grupo. Importante falar aqui que ele não é um flavivírus, como já dito na aula anterior, ele é um togavírus, então a reatividade cruzada dele não é com os vírus que estão em circulação aqui. Então, apesar de existir isso no teste, a gente não tem esse problema ainda. E o Zika vírus também tem técnica de biologia molecular disponível, tanto de desenvolvimento próprio, in-house, quanto já kit comercial autorizado pela Anvisa. Eles têm que ser feitos nos primeiros dias, o teste tem que ser feito nos primeiros dias de sintoma, até 7 dias, e se ele for negativo entre o 5º e o 7º dia, deve-se fazer uma sorologia, justamente porque é o período que ele perde sensibilidade. A gente também tem 2 kits autorizados para uso sorológico, um ELISA e um imunofluorescência, ambos testes sorológicos, e que mostraram intensa reatividade cruzada com outras flaviviroses. Então, aqui sim foi testada a interferência com dengue, febre amarela e febre do Nilo, mas a interferência com dengue é altíssima, então são testes que têm baixa especificidade, infelizmente. Também foi apontada reação cruzada com vacinação contra a febre amarela. Bom, o Centro de Controle de Doenças americano criou vários protocolos diagnósticos. Aqui eu vou falar do que nos interessa, que é o protocolo para residentes em regiões endêmicas. Ele sugere que, durante o período de viremia, então, durante o período de sintoma, seja feito o diagnóstico molecular até 7 dias. Se isso for feito entre o 5º e o 7º dia e for negativo, a sugestão é continuar com o teste sorológico. A partir de 4 dias de sintomas, pode-se optar por fazer a sorologia, a pesquisa de IgM. O problema aqui é aquele que eu falei, intensa reatividade cruzada com outras flaviviroses. O CDC recomenda, então, que um teste positivo nessa fase seja encaminhado a um centro de referência para se fazer o teste de neutralização por inobição de placa. Esse teste é o que eu falei lá no início, é um teste realmente de referência, mas ele envolve inocular numa cultura celular o vírus com o soro humano. Se esse soro tiver o anticorpo contra o vírus vai ser inativado e não vai causar lise nessa placa celular. Então, na verdade, a avaliação demora um tempo, tem que ver a avaliação da resposta dessa inoculação numa cultura celular. Então, é um teste inviável para a gente usar aqui no Brasil, na prática clínica habitual. Diante disso, a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica se posicionou e criou um fluxograma propondo o diagnóstico para essas 3 doenças, baseado no CDC, mas adaptando para a realidade de um país endêmico em epidemia, né? Então, diante de um paciente, a sugestão da Sociedade Brasileira é que, diante de um paciente com sintoma das 3 doenças, o ideal é que seja feito o teste molecular, especialmente para o Zika, e um teste molecular positivo nessa fase de viremia, ele significa resultado confirmado da doença. Então, isso encerra a discussão. Se não foi possível fazer nessa etapa, e a gente precisar fazer o teste sorológico a partir do 4º dia para qualquer uma delas, um diagnóstico positivo vai ser considerado provável infecção por essa doença. E aí a sugestão da Sociedade Brasileira é fazer as 3 sorologias para avaliar se realmente uma só for positiva, isso nos deixa mais claro aquele diagnóstico, mas realmente para avaliar as chances diagnósticas da situação.
É isso, eu estou disponível no site, é fácil de nos achar, ou nesse telefone também, quem quiser fazer qualquer pergunta mais adiante. Obrigada, gente.